Bem-vindos a esta primeira trilha, envolvendo a disciplina de Engenharia Econômica, em que nós vamos tratar de alguns conceitos fundamentais e mostrarmos, por meio de exercícios, as ferramentas básicas por meio das quais nós podemos tomar decisões envolvendo alternativas, escolha de alternativas de projetos que envolvem as diversas áreas da engenharia. Muito bem. Então, o que nós precisamos entender inicialmente é o que é engenharia econômica. De forma assim, bem sintética, né? Todos os conhecimentos que vocês tiveram em engenharia de produção, engenharia mecânica, em engenharia civil, nas áreas de engenharia que vocês estão estudando ao longo desses anos na FBUni, do ponto de vista de projetos, nós vamos agora reunir os conhecimentos envolvendo as áreas de contabilidade, finanças, microeconomia e a matemática financeira que nós vamos apresentar aqui, no sentido de fazer com que se possam fazer escolhas. Basicamente, a engenharia econômica que nós vamos estudar aqui, ela vai dizer respeito à formulação, à estimação e à avaliação de recursos econômicos, tendo em vista que as empresas possuem recursos escassos. E essa forma com que se vai se dar essas avaliações das alternativas entre os vários projetos é por meio de comparações econômicas. Então, nós vamos nessa primeira trilha compreender algumas dimensões da engenharia econômica e logo em seguida nós vamos entrar nas ferramentas que serão úteis para fazermos essas avaliações. Como nós dissemos antes, para que nós possamos fazer todos esses estudos, nós vamos utilizar esse livro como o nosso livro de base, conforme vocês vão ver na apresentação da disciplina com mais detalhes, né, na primeira aula. E vamos tocar essa disciplina por meio de avaliação de exercícios, trazendo situações as mais próximas do real. Então, quando a gente fala em engenharia econômica, enquanto, portanto, né, é uma área de estudo que reúne, de um lado, os conhecimentos de contabilidade, de finanças, microeconomia e matemática financeira, e de outro, os conhecimentos que vocês adquiriram nas respectivas engenharias, né, na elaboração de projetos. Então, nós vamos, então, fazer uso das ferramentas para poder tomar decisões. Só que alguns princípios norteiam a prática da engenharia econômica. O primeiro deles é que uma unidade monetária hoje vale mais que uma unidade monetária no futuro. R$100 hoje, por exemplo, não é a mesma coisa que R$100 há 100 anos atrás, ou R$100 daqui a 5 anos. O princípio 2 é que a única coisa que conta são as diferenças entre alternativas. Uma vez feito projetos de engenharia civil, mecânica, ou engenharia elétrica, ou engenharia de produção, alternativas vão ser avaliadas e colocadas para a tomada de decisão por parte da direção da empresa. Então, uma decisão econômica ela deve ser baseada nas diferenças entre as alternativas, de tal sorte que, em função de algum critério ou algum conceito de natureza econômica, ok? Econômico-financeiro, melhor dizendo, nós vamos fazer a escolha. Qual daquelas alternativas será a
preferida. O terceiro princípio que rege a engenharia econômica é que a receita marginal deve ser superior ao custo marginal. Ou seja, a relação custo-benefício. Se o benefício for superior ao custo, então ótimo. Se não, não podemos considerar aquela alternativa como a melhor, ou dentro desse critério como uma das melhores. E por fim, o último princípio da engenharia é que não se assume risco adicional se não houver um ganho adicional. Ok? Se você vai assumir o risco de um projeto, de um edifício com 2, 3, 5, 10 andares, enfim, e se você acrescentar mais andares, então o que nós estamos dizendo é que ao fazermos um edifício com menos ou mais andares, isso, embora implique em um custo adicional e até um risco, isso terá que trazer em contrapartida um ganho adicional. Muito bem. As aplicações que nós podemos apontar aqui para a engenharia econômica são as mais diversas, né? E elas envolvem os projetos de investimento que as empresas fazem. Como, por exemplo, na área de produção, a compra de um maquinário novo ou não. Na área de construção civil, o lançamento de um empreendimento num determinado bairro, A, B, C ou D, em relação ao empreendimento, né, XY. Então, muitas vezes as empresas, quando elas vão fazer essas análises, elas precisam financiar esses projetos. E a forma pela qual se faz a avaliação desses projetos é baseada exatamente nos estudos econômico-financeiros, que aplicado a projetos de engenharia, chamamos de engenharia econômica. Então, alguns exemplos que nós podemos citar aqui por exemplo, o transporte de mercadorias com frota própria ou terceirizada, a construção ou construir ou alugar um novo prédio para a expansão da fábrica. Com esse desafio da distribuição logística, né, envolvendo as vacinas, muitas empresas que já atuavam, por exemplo, no setor de transporte refrigerado, elas estão começando a enxergar, nesse momento, a possibilidade de entrarem no negócio do transporte de vacinas. Isso é um exemplo. Então, será que compensará ou não? Construir ou alugar um novo prédio para a expansão da fábrica? É melhor construir ou melhor alugar, do ponto de vista econômico? Então, vejo que nesses exemplos nós estamos colocando alternativas. E, por fim, né, nós temos diversos exemplos, avaliar a viabilidade econômica a respeito de investimento em um novo equipamento, como eu já havia frisado antes. Então, apesar de nós estarmos falando na engenharia econômica, o ambiente empresarial, né, com que nós nos deparamos na tomada de decisões, nós podemos usar esses princípios, né, e os conhecimentos da engenharia econômica também no âmbito privado ou no âmbito familiar. Por exemplo, né, nós, enquanto família constituída, ou você enquanto pessoa, você pode estar fazendo uma avaliação financeira para adquirir um bem a prazo, um automóvel, ou pagar uma parte à vista, dar uma certa entrada e o resto financiar. Por exemplo, você pode estar tentando adquirir um apartamento e vai financiá-lo totalmente pelo sistema de habitação da Caixa. Então você precisa tomar uma decisão do ponto de vista pessoal, qual é o melhor sistema de amortização do financiamento daquele apartamento. E assim sucessivamente, nós temos muitas situações que se aplicam no mundo real. Aqui é um exemplo bem característico para nós compreendermos, né,
a aplicação da engenharia econômica. Ok? Então, vamos aqui acompanhar o raciocínio. Dois engenheiros, um diretor de uma empresa de projetos e o outro diretor de uma firma de análise estrutural, trabalham juntos. Eles concluíram que, devido às frequentes viagens que fazem pela região em voos comerciais, deveriam avaliar a possibilidade de comprar um avião, que seria uma propriedade conjunta das duas empresas. Quais são as perguntas baseadas em aspectos econômicos que os engenheiros deveriam responder ao avaliarem as alternativas? 1. Adquirir o avião, ou 2. Continuar a viajar em voos comerciais. Então veja que nós estamos nos deparando com duas alternativas que têm implicações econômico-financeiras para a empresa e que é preciso tomar uma decisão sobre elas. Nós, numa linha de raciocínio envolvendo a engenharia econômica, nós precisamos fazer algumas perguntas enquanto forma de compreender o problema, encaminhar uma solução e encontrar essa solução comparando, portanto, os resultados dessas análises. No caso específico, quanto custa um avião? Que é o estimativo de custos necessários. Quanto pagaremos por ele? Um plano de financiamento é necessário. Ela pode, obviamente, comprar com recursos próprios, parte, ou 100%, ou financiar 100%, ou parte financiado e parte com dinheiro próprio da empresa. Há vantagens fiscais na aquisição desse avião? O conhecimento da legislação tributária e das taxas de imposto de renda é necessário. Isso nós vamos ver quando formos tratar de alguns dos critérios de avaliação de projetos. Qual é a base para a escolha de uma alternativa? Um critério de escolha é necessário. Nós vamos ver as diversas formas pelas quais podemos utilizar para tomar essa decisão de escolher. O que eu posso, inicialmente, dar um feedback para vocês, é que, na medida do possível, avalie o problema sobre as várias perspectivas dos critérios, para que você possa tomar uma melhor decisão. Ou seja, faça um balanceamento dos critérios que você está escolhendo, tá certo? Para avaliar as alternativas e considere todos esses critérios de forma conjunta. Qual é a base para... qual é a taxa de retorno esperada? Né? São equações necessárias. Nenhuma empresa encabeça ou toma uma decisão sem antes ela saber se vale a pena ou não do ponto de vista econômico-financeiro. O que acontece se voarmos mais ou menos do que a quantidade estimada atualmente? É o que nós chamamos de uma análise de sensibilidade. Porque quando você faz um projeto, é para um conjunto de condições de uso. Então você faz a análise de sensibilidade para saber o que é que acontece, caso ou se, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a matemática financeira. Inicialmente, a matemática financeira nada mais é do que um conjunto de ferramentas matemáticas que traduzem as relações formais tratando quantidades monetárias, tá, que estão postas ao longo do tempo. Ou seja, é um conjunto de conceitos matemáticos elementares utilizados na análise de operações de investimento e financiamento. Ou seja, são, né, ferramentas envolvendo capitalização, juros, período de tempo, por meio das quais, em relações formais, nós vamos chegar a algum resultado e daí balizar a tomada de decisão. Então, basicamente, a matemática financeira, ela em síntese, né, é você tratar um valor monetário considerando que ele se altera ao longo do tempo, em função das diversas causas.
seja por conta de processos inflacionários, ou seja, que corrói o valor da moeda, seja porque um agente toma uma decisão de natureza econômica no momento em que ele está decidido a consumir algo. Por exemplo, eu vou comprar um novo notebook. Eu tenho que avaliar vários aspectos. E entre eles, por exemplo, se decido adquiri-lo por meio de financiamento, preciso saber qual a taxa que está envolvida e qual o tempo em que esse dinheiro que eu estou devendo por meio da aquisição do notebook vai estar envolvido. Então, em outras palavras, né, as pessoas, quando nós estamos raciocinando por meio da análise da matemática financeira, ou seja, análise econômica de investimentos, nós queremos sempre dizer algo. As pessoas têm preferência pela liquidez. O que é liquidez? É a rapidez com que algo se transforma em dinheiro. Muito bem. Então, as ações fundamentais que nos fazem entender como se comporta o dinheiro no tempo são, em primeiro lugar, o risco de não receber a quantia no futuro. Em segundo lugar, o menor poder aquisitivo da quantia no futuro por conta do efeito inflacionário. É possível que isso aconteça. Você muitas vezes pode fazer uma aplicação, por exemplo, no Tesouro pré-fixado, mas depois daquele período de tempo a inflação foi muito maior do que o que você contratou inicialmente. Então, nesse caso, você o teu dinheiro que você aplicou, no final das contas vai ter perdas. E uma terceira razão é o custo de oportunidade. Aquele dinheiro que eu tinha para comprar um notebook, eu poderia estar aplicando em outra coisa. De tal sorte que aquele dinheiro, né, ele pode muito bem, ao invés de comprar um notebook, eu posso muito bem aplicar em outra coisa, valendo muito mais. Muito bem. Então, todo o princípio que rege o uso da matemática financeira está exatamente em nós podermos comparar quantias em datas distintas. E isso se dá por meio da realização de operações algébricas, como nós vamos ver aqui, envolvendo a área econômica. Bom, só relembrando a vocês que, do ponto de vista, né, das decisões das empresas, elas se deparam com recursos escassos. Portanto, os fatores de produção, conforme nós já estudamos lá na microeconomia, eles envolvem o trabalho, o capital, a terra e a capacidade empresarial. E cada um desses fatores, né, é atribuído uma remuneração. O trabalho, o salário. Quando eu empato o capital em uma construção construção, por exemplo, de um edifício, eu quero ganhar algo em cima, é o que nós chamamos o prêmio por ter colocado aquele dinheiro naquele empreendimento, a construção de um edifício. É o que nós chamamos de juro. Ou eu posso ter a contrapartida do uso daquele capital por meio do aluguel, porque eu posso alugar um capital que eu tenha, um capital físico. E por fim, o lucro, que é a razão que norteia, né, entre outras razões, o comportamento econômico dos empresários, né? Muito bem, então o que é uma taxa de juros? Nós podemos dizer que a taxa de juros é o preço cobrado pela utilização da unidade de capital durante um período a que ele se refere. Então você que empresta, você quer ter uma contrapartida, você quer ter um prêmio, porque ao invés de emprestar, você poderia muito bem estar aplicando em outra coisa. Okay? Então, basicamente, a taxa de juros ele envolve o valor do dinheiro no tempo, enquanto o rendimento que se paga pela utilização do dinheiro que você está emprestando. Ok? Por exemplo. Então,
que nós estamos querendo dizer é que quando nós pegamos o dinheiro que nós temos e colocamos na poupança, quando nós pegamos o nosso dinheiro e compramos uma letra de câmbio, uma letra, um CDB, ou compramos alguma ação, nós estamos pegando o nosso dinheiro, colocando no mercado financeiro, e esse dinheiro está sendo utilizado, ok? Com determinados níveis de remuneração diferenciadas para financiar empreendimentos. Bom, basicamente vamos direto à resolução de questões para que nós possamos compreender melhor e quando vocês forem assistir a primeira aula, está melhor compreendido. Bom, o que é taxa de juros? É os juros que eu ganho por ter colocado aquele capital em um período de tempo para alguém ou investido em alguma coisa. Na forma percentual, é o que nós já conhecemos, né? Por exemplo, 5% é 0,05. Mas o que é em forma percentual? É o valor monetário, dividido dos juros, ganhos, dividido pelo capital que foi empatado, que é o que nós chamamos de valor presente. Multiplico por 100 e eu tenho ao período. AP quer dizer ao período. Então, vamos lá. Então, o capital é o chamado valor principal ou valor presente. Nós vamos nominá-lo como P ou P0. O montante é o valor futuro de um capital que é aplicado ou que é tomado emprestado ao longo de um período de tempo a uma determinada taxa de juros, que nós vamos chamar de SN. Então, o montante, o valor futuro, vamos chamar de SN. Quando nós formos para a calculadora, nós vamos nos referirmos às teclas da calculadora. Ok? Muito bem. Temos o número de períodos de capitalização, que é o número de períodos que o capital será acrescido de juros. Ok? 2 anos, 6 meses, 18 meses. E o fator da taxa de juros, que corresponde a 1 mais I. Então, em outras palavras, os juros é um fator 1 mais I na forma não percentual, ok? Que é aplicado sobre o capital em um determinado período de tempo. E isso vai depender do regime de capitalização. Então, na verdade, o que nós estamos falando é isso. Os juros é o capital em um determinado período multiplicado pela taxa. O montante é o capital mais os juros. O montante é, portanto, quanto é que é o juros? C vezes I. Então, transforma-se nessa forma. E a taxa de juros é o montante dividido pelo capital. Bom, então capitalização é a adição dos juros em uma operação financeira. Capitalizar é adicionar capital. E isso envolve todas as decisões empresariais. Quando uma construtora lança um empreendimento no bairro do Cocó, quando um fundo de investimento, que é dono, por exemplo, de shopping centers, decide abrir um shopping no Maracanaú ou abrir um shopping em Aquiraz, então ele está querendo adicionar capital aos seus recursos. Os regimes de capitalização são as formas pelas quais esses juros são formados, que é o que a gente chama de juros simples ou juros compostos. No regime de juros simples, a base para o cálculo dos juros é o capital inicial. Já nos juros de compostos, a base é o valor do capital atualizado no período anterior. Nós vamos ver com mais detalhe. Basicamente, o que nós vamos estudar aqui são as formas discretas. Nós vamos trabalhar sempre com períodos de meses, né? De anos, tranquilo? Para tornar nossas compreensões dessas ferramentas mais adequadas. Então vamos lá, o juros simples. O montante é diretamente proporcional ao capital inicial. Vamos logo ao que nos interessa para compreender esse conceito. Vamos supor que você faça um empréstimo de R$100 a taxa de juros de 10% ao período. Não importa se é mês ou se é ano, nesse primeiro momento aqui de explicação. Então, no período zero, você tomou 100.
No período 1, você vai pagar quanto de juros? 10%. Então, o montante do empréstimo vai para 110, porque é 100 mais 10. No período 2, vai ser 100 vezes os juros. Portanto, 10. 110 que era antes, com mais 10, 120. E assim sucessivamente. Essa é a característica da taxa de juros simples. Isso, portanto, a sua lei de formação é essa. O montante é igual ao capital, empréstimo, por exemplo, multiplicado por 1 mais a taxa de juros vezes o N, que é o número de períodos. Observe que a taxa de juros e o N tem que estar na mesma unidade de tempo. Vamos explicar isso daqui a pouco. No caso dos juros compostos, o regime que caracteriza essa forma de capitalização discreta. Por que discreta? Porque os períodos são inteiros. O capital e os juros até o período influenciam na formação dos juros de cada período. Por exemplo, vamos direto. Eu tenho os mesmos R$100, a taxa de juros de 10%. Então, 100 vezes 10 dá 10. Então, eu tinha 100, que era o empréstimo, mais os juros, 10. O meu juros agora vai ser em cima de 110, diferentemente do que ocorreu com o juros simples. O juros simples era sempre em cima do empréstimo, ok? Que era acrescido cumulativamente. Aqui não. Os juros é calculado em cima dos juros anterior, mais o capital. Ok? Então, eu tomei 100 de empréstimos, os juros era 10, portanto, o empréstimo no período 1 foi 110. Sobre esse 110, eu vou multiplicar, eu vou calcular os juros, que é 11. 110 mais 11 dá 121. Então, ok? Então, até o período 2, o montante devido foi 121. Portanto, observe que daqui para cá está se pagando 21 unidades monetárias de juros. Esse 121 vai ser calculado os juros em cima dele, de 10%, e assim sucessivamente. Ok? Sua lei de formação, portanto, é o P, valor presente ou valor principal, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos. Lembrando mais uma vez que aqui a taxa de juros e o número de períodos tem que estar na mesma unidade. Bom, para que nós possamos ter uma compreensão melhor de como se forma o regime de juros compostos, nós temos aqui aqueles R$100, né, a taxa de juros de 10% ao período. Então observe como se dá esse comportamento, parece uma exponencial. Por isso que nós chamamos, né, capitalização composta, ou juros compostos, ou capitalização exponencial. Ok? Então, para termos uma clareza maior da diferença entre essas duas formas de capitalização, lembrando que nós vamos tratar mais do método composto, porque sempre entre as duas formas de capitalização, a capitalização composta ou regime de juros compostos, ele é mais utilizado no contexto de longo prazo, ok? No contexto de curto prazo, de financiamentos de período de 2, 3 meses, na área econômica fazemos mais uso do juros simples. Então vejam aqui aqueles mesmos R$100 aplicados, né, a taxa de 10%, olha os juros simples e olha os juros compostos. E olha o comportamento aqui do gráfico, né? Aqui os juros compostos e aqui os juros simples. Então isso aqui é basicamente uma reta, enquanto que aqui é uma exponencial. Portanto, as fórmulas que nós vamos usar aqui para fazer os exercícios dos juros simples serão essas, embora nós não vamos tratar de juros simples aqui nos nossos exercícios, e o regime de juros compostos. Nessa primeira trilha, nós vamos trabalhar os conceitos básicos dessas fórmulas e apresentar a vocês o conceito e a aplicação de equivalência de capitais e situações em que a linha de raciocínio se faz pelo uso da equivalência de capitais.
O que é fundamental que vocês compreendam que a fórmula original que nós apresentamos, a lei de formação dos juros compostos, ele é basicamente uma transformação algébrica para todas essas outras fórmulas. Ok? Então, se eu quiser saber o valor presente, então eu pego o montante e divido pelo fator. Ok? Aquele fator de que nós tratamos aqui. Ó. Vamos lá. Fator de taxa de juros. Que basicamente é o que o pessoal dos empréstimos de carros, né, computadores, financiamentos, enfim, eles, o pessoal que fica na linha de frente, eles fazem uso dessas tabelas. O cálculo do período, okay? Aqui lembrando que o ln é o logaritmo, e quando a gente quer calcular também a taxa de juros. Nós vamos aqui tratar do cálculo algébrico, da representação gráfica, e logo depois o uso da HP. Então é importante sempre, né, como nós falamos, a matemática financeira diz respeito ao valor do dinheiro no tempo. Essa aqui é a representação. Eu tenho um momento atual, que a gente chama de data focal zero, e N períodos em que aquele empréstimo vai estar rolando a uma determinada remuneração, que nós chamamos de taxa de juros. Okay? Portanto, o valor do dinheiro no tempo, que aqui nos referimos, era exatamente a data futura, que nós chamamos de montante. Ok? Então, sem querer modificar, mas já traduzindo aqui o uso da HP 12C, nós vamos chamar de montante ou Future Value, VF, e Present Value, que é o valor atual, o capital na data focal X, por exemplo, na data focal Z, data focal 2, nós vamos chamar de Present Value. Okay? Então, se eu estiver aqui na data focal 0, eu vou chamar isso de Present Value. E os juros envolvidos ao longo disso aqui, no regime de composto, nós vamos chamar de Interest, J. Então, a relação fundamental da equivalência de capitais, ok, é que nos diz que o Future Value, o montante, é igual ao valor presente mais a soma dos juros envolvidos ao longo desse período, calculados mês a mês. Tranquilo? É importante que toda vez que nós formos raciocinar na engenharia econômica, nós precisamos esquematizar os nossos problemas, tá? As nossas situações, usando a representação gráfica. Então, isso aqui é um outro exemplo, né, de dinheiro no tempo. O que está para baixo, o que está para cima é recebimento pelo agente P, ou um projeto. E o que está colocado para baixo é o desembolso do agente. Então, por exemplo, se eu estou analisando, né, uma determinada situação, o desembolso pelo agente econômico, ou o desembolso por parte de um projeto, por exemplo, eu faço um investimento inicial, e um projeto ele tem os seus fluxos futuros, né, de receita e despesa, por exemplo. Então, o resultado líquido, se for para cima, ele positivo, ele fica representado dessa forma. Normalmente nós chamamos de recebimento a parte de cima e desembolso a parte de baixo. Aqui um outro exemplo. Ok? Então nós precisamos nos acostumar a saber representar os problemas de forma gráfica. E as resoluções que nós vamos fazer aqui vai seguir nessa linha. Essas são eu não vou me detalhar aqui, mas na medida que nós formos usar a calculadora HP, nós vamos aprender melhor. Muito bem, vamos na prática, ok? Então vamos numa situação de um juros de compostos ou capitalização composta exponencial. Qual é o capital que? Aplicado à taxa de juros compostos, veja que ele está dizendo claramente, né, compostos de 15% ao ano, pelo período de 6 anos. Olha, 6 anos, taxa de juros ao ano. Isso é importante nós colocarmos. Eu só posso usar as fórmulas se o período estiver na mesma unidade de tempo da taxa de juros. Então vamos lá. Solução. Primeira coisa, nessa primeira linha de raciocínio, é nós
extrairmos os dados que o problema nos dá. Então o N, que é o período, é 6. A taxa de juros é 15% ou 0,15. 15% ao ano ou 0,15. E o montante, porque ele diz que monta, né? Ou seja, ao final de 6 anos, ele perfaz 14.500. Então ele quer saber qual é o valor presente. Então vamos lá. Montante, valor presente, montante, ok? Taxa de juros e o período. Então a representação desse problema bem simples é dessa maneira. Muito bem. Então podemos agora resolvê-lo. Vamos usar a fórmula S, montante, é igual ao P, capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. 14.000 é o montante, 14.000, 14.500. Vamos supor que seja 14.000, tá? 14.000 multiplicado por P, que é o que me interessa, P, que é o que me interessa, né? Eu não sei qual é o capital, vezes 1 mais 0,15 elevado a 6. 14.000 é igual a P, que multiplica 1,15 elevado a 6. Isso aqui é essa soma. O resultado disso aqui é 2,3131. Portanto, o P é 6.052,59. Então, completando a nossa representação gráfica, eis o valor presente, que é aplicado à taxa de juros de 15% ao ano, levará ao período de 6 anos ao montante de 14.000. Ou, se você quiser, o montante de 14.000 ao final de 6 anos, né, capitalizados 15% ao ano, representa, na data focal de hoje, R$ 6.052,59. Ok? Vamos resolver isso aqui utilizando a HP. Nós vamos ter, durante as nossas aulas, ao longo do que nós estivermos fazendo aqui, a aprender a usar a calculadora 12C na prática. Não adianta eu ficar dizendo isso aqui é isso, tal. Na medida em que nós tivermos as situações e resolvendo e praticando, fazendo esses exercícios, nós vamos aprender a utilizar a calculadora. É uma coisa intuitiva. Muito bem. Então, esses os nossos dados. Vamos lá. A primeira coisa que eu faço é decidir qual é o modo que eu vou utilizar, a forma de operação. Existe a operação algébrica, como nós fazemos as nossas contas, né, nas calculadoras de padaria, e na representação polar, ok? Chamada notação ou representação polar. É que primeiro você bota o valor, enter, e aí joga um outro valor e depois a operação, se é dividido, enfim. Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o RPN. Eu poderia muito bem fazer na forma algébrica. F, ou seja, eu estou acionando a tecla F aqui e acionando as teclas amarelas que estão acima dessas teclas aqui, ó. Ok? O G é quando eu aperto aqui, eu vou apertar essas teclas, mas eu vou usar as operações que estão aqui. Tudo bem? Então, FRPN quer dizer que eu estou no modo polar. Tranquilo? Fclear, para limpar o que está na memória. Tá? Eu prefiro, além de limpar o que está no visor, também limpar o que está nos registros da calculadora, na memória da calculadora, como também prefiro limpar os resíduos de cálculos financeiros que, porventura, eu esteja fazendo. Então, observem vocês aqui que eu estou sempre apertando F, reg, F, fim. Eu queria só fazer aqui uma correção. Se eu apertar só CLX, eu vou estar limpando o visor. Tudo bem? Não precisa apertar
a tecla F. Só fazendo essa correção. Mas o FREG, eu estou zerando a minha pilha de informações que estão na memória. E o FFIN é porque eu estou clear. Olha, observe que aqui a palavra clear, o conjunto dessas teclas, né? Então eu estou limpando o que existe de cálculos financeiros que tem. Então eu aperto 6N, logo em seguida 15. Observe que eu não vou entrar aqui na calculadora com 0,15. Eu entro com 15. Quando eu entro 15i, ele já vai entender que ao clicar aqui, tá certo? Eu estou assumindo que é a taxa de juros. Logo em seguida, 0 PMT, PMT que é Payment, ok? 14.000 VF, que é o Future Value, e aperto o PV, a tecla PV. Esse quadradinho que vocês estão vendo aqui é o que eu estou querendo dizer, o que aparece no visor, tá certo? Então vai aparecer no visor 6.052,59. Vamos agora fazer um outro exercício da seguinte maneira. Um capital de R$2.000 é investido durante 10 anos a taxa de juros composta de 9,75. Qual é o montante e os juros do período? Na mesma linha de raciocínio, vamos extrair do enunciado o problema, precisamos nos acostumar a identificar quem é quem, N 10 anos, 9,75% ao ano. Observe que a taxa de juros está no mesmo unidade de tempo do período, né? Ok? E o capital é de R$2.000. Muito bem. Vamos fazer a representação gráfica. Então, valor presente, que é o P, para baixo. Montante, valor no futuro. Ok? Aqui, os juros que eu quero saber. Estou querendo saber qual é esse montante. E aqui eu represento a taxa de juros. Isso aqui é o período. Observe que sempre eu tenho, né, a linha do tempo aqui. Beleza? Feita essa representação, vamos para a solução algébrica. Então, substituímos na fórmula. Essa é igual a 2.000 vezes 1 mais 0,0975 elevado a 10. Ok? O resultado de 1,0975 elevado a décima dá 2,5364, que multiplicado por 2.000 dá 5.079. Então, o S é 5.070,79. O meu valor presente é 2.000. Ora, nesse período de 10 anos, qual foi os juros? Qual foi a remuneração por tendo em vista esse dinheiro na data focal 2, na data focal 0? Então, fica fácil entender que os juros é o montante menos o capital. Portanto, vai nos dar como resultado 3.070. Então, representando aqui ao final, como ficou, 2.000, taxa de juros de 15%, montante 5.070 e os juros calculados 3.000. Então, vamos fazer isso aqui usando HP. Os dados do nosso problema, é fundamental que nós saibamos quem é quem. Observar também que a taxa de juros está no mesmo período, está na mesma unidade de tempo do período no qual está o regime de capitalização. Então, FCLX, lembrando que basta apertar CLX ou FREG, né? Ó, quando você aperta o F e você está apertando a tecla REG. Como a tecla F, né, é amarela, ela está levando você a utilizar as funções da calculadora que estão na cor amarela. Beleza? Então, zerando aí os cálculos financeiros anteriormente feitos, não é interessante deixar. 10, Enter, N. Ok?
9,75 e 0 PMT, 2000 PV. Eu vou pegar esse valor de 2000 e vou jogar na memória, tá? Na pilha de memória 1. Na memória 1. E depois eu vou resgatá-la, recall, ok? Então eu botei lá 2000 PV, que eu disse que era PV, present value, não é isso? E STO, porque eu guardei na memória. Por que eu estou fazendo isso? Eu não quero calcular depois os juros. Então, filter value, aperto a tecla depois filter value, ele vai dar 5.070,79. Então, eu dou Enter para fazer a operação seguinte. Que é exatamente, eu chamo o que está lá na memória, ok? O que está na memória? 2000, que é recall 1. Ele vai buscar o que está na memória 1. Menos, ok? Enter, menos, e aí ele vai dar o valor de 3.000, ok? Vamos agora, para finalizar essa nossa trilha inicial, que é a apresentação das ferramentas econômicas, vejamos essa situação. Um empréstimo de 65.000 foi quitado por meio de um único pagamento de 122.550. A taxa de juros compostos de 12,50% ao mês. Veja que nessa situação nós estamos agora querendo saber o prazo do empréstimo. Então vamos lá. N eu não sei. Tá? Observe que o resultado terá que ser em meses, porque a taxa de juros é ao mês. Tá? Tudo bem? A taxa de juros é 12,5 ou 0,1215. O valor presente é de 65.000 e o montante, né, 122.550. Ou seja, após esse período de tempo, considerando o regime de capitalização de juros compostos de 12,50, ao final desse prazo, o montante ou a dívida, né, o total pago pelo empréstimo de 65.000 será 122.550. Então vamos fazer a representação gráfica. Present value, aqui, 65.000, 12.500, montante, 122.550. N eu não sei. Então vamos lá. Fórmula. Então 122.550 é igual a 65.000, que multiplica 1 mais 0,1250 elevado a n. N é o que eu quero saber. O resultado de 122.550 dividido por 65.000 dá 1,8854. E isso aqui vai dar 1,1250n. Vou multiplicar ambos os lados pelo neperiano. Pode ser pelo log 10, enfim, não importa. Ok? Ao fazer isso, eu tenho, portanto, o L ainda aqui, esse n vem para cá, então o n vai ser igual ao logaritmo de 1,88 dividido pelo logaritmo de 1,1250. Então, portanto, nós vamos ter aqui, calculando essa relação, dá 5,38, que arredondando dá 6 meses. Na calculadora, ele vai dar o resultado direto, arredondado. Então, representando graficamente, conforme nós estamos vendo aqui. Ok? Então, vamos lá para HP. Então, está aqui os dados do problema. Vamos zerar o visor, limpar o visor, limpar o registro, limpar os resíduos financeiros, de cálculos financeiros. 1250i, ok? Não há necessidade de você botar 1250 enter i, não é necessário. Já pode botar 1250i, que é a taxa de juros. 0 PMT, que não tem nenhuma
né, fluxos entre esses dois valores pelo enunciado do problema. 65 mil CHS. O 65 mil é o valor presente. O CHS é porque, ó, deixa eu ver aqui. Ok. Como o valor presente ele está para baixo, a gente vai colocar ele negativo. Ok? Então, por isso que eu coloquei 65 mil CHS. O CHS ele troca o valor que você digitou no visor. Ele troca o valor, o sinal, né, desse valor que você digitou. Então, 65 mil CHS, que vai ficar negativo. PV. Depois, 122.550 VF. E o N, e o visor vai mostrar 6. Ok? Por fim, vamos mostrar esse cálculo aqui agora, de um investimento, né, em novos equipamentos de etiquetagem da PinhoPac, que totalizaram 150 mil. Ok? Então, o investimento é o que ele vai desembolsar. A empresa realiza empréstimo de 100% do capital durante o período de 18 meses, realizando desembolso total, quer dizer, ao final de 18 meses, esses 150 mil viraram 360. Ele quer saber qual é a taxa de juros mensal envolvida no empréstimo. Então, olha os dados, N 18 meses, I é a taxa que eu quero saber, P 150, S 360. Present value e o montante, que é o future value. Representação gráfica. Ok. Então, a taxa de juros que eu estou querendo saber. O N está em 18 meses, então a taxa de juros terá que... Eu calculo ela. Quando eu vou calcular, ela vai sair em meses. Certo? Solução algébrica, também manipulação simples, conforme nós já mostramos. 360 mil dividido por 150 dá 2,4. Ok? Que é igual a isso aqui. Então, quanto é 1 mais I, porque eu não estou querendo descobrir a taxa de juros. Portanto, 1 mais I é igual a 2,4 elevado a 1 sobre 18. Ok? É raiz de 18. Raiz 18 de 2,4, melhor dizendo. Portanto, isso aqui vai ficar... Esse resultado aqui dá 1,049298. Ou 0, cuja, portanto... Quando eu pego isso aqui e subtraio de 1, dá 0,498. Portanto, a taxa de juros é 4,98. Representando, vamos na HP, olha os dados. Então, faço a zero cursor, limpo o cursor, limpo o registro, limpo a função financeira. Se você quiser ficar só no clear, não tem problema. Mas, por precaução, eu recomendo que você zere esses registros. 18N, que é o período, 0 PMT, 150 CHS PV, você tem que trocar o sinal por conta da representação gráfica, 360 mil future value, e aí você aperta o I, ele vai dar 4,98%. Ok? Então, para a próxima trilha, nós vamos falar de equivalência de capitais e as diversas aplicações de equivalência. E vamos falar de taxa de juros nominal e taxa de juros efetiva. Nós agradecemos a atenção de vocês e até a próxima trilha.